Olá, galera. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui? Vamos resolver alguns exercícios. O seu professor separou alguns exercícios para vocês. Não sei se vocês repararam, mas a divisão do curso tá bem sugestiva, tá? Tá muito boa. O curso foi bem divididinho. Vocês já viram estudando ao longo do tempo a parte matemática, tudo bonitinho, né? Você vem analisando, você vem vendo, estudando os itens, como é que aquele tema ele pode ser abordado em prova. E o seu professor tem esse costume. Até porque seu professor acabou de listar aqui para vocês nessa aula questões apenas da banca Legale sobre o conteúdo que a gente já está trabalhando. O conteúdo final, esse conteúdo que fecha, né? Assim, o grupo de ferramentas que o seu professor entregou na sua mão para poder resolver essa prova. E galera, sem dúvidas, essa parte final do curso é bem tranquilo. São macetezinhos. Seu professor fez questão de colocar para vocês tudo de forma bem detalhada, de forma bonitinha, tá? E essa aula aqui ela é importante. Ela é importante porque ela fica como sendo um plus para que você entende de verdade como é que a sua banca pode explorar isso. Então vem para o papel, vem comigo, galera. Olha só. Ele fala aqui que as proposições, opa, não vamos nos esquecer, qual que é o real? Qual que é, galera, o real significado de uma proposição? Nós já sabemos. Galera, as proposições são aquelas que a gente consegue dar um valor de verdadeiro ou falso. Consegue marcar verdadeiro ou falso para aquela ideia? Família, ponto final. Nós temos ali uma proposição. E ela me disse que a gente pode considerar ela como sendo simples. Essas proposições, galera, desculpa, essas proposições, elas podem ser simples ou elas podem ser compostas. Galera, lembre-se que quando a gente fala de uma proposição simples, é ela sozinha, tranquilo. Mas quando você tem uma proposição composta, eu não sei se você reparou, mas galera, a gente une uma proposição à outra através dos elementos-chave. Foi assim que a gente denominou esses caras, os elementos-chave. Sabe, aqueles caras principais que quando eles aparecem no item, a gente fala assim, opa, eu já sei onde é que está a raiz do problema. É exatamente isso que o seu professor quer trazer para vocês. Eu quero fazer vocês recordarem os conceitos, eu quero fazer vocês entenderem como é que a gente pode fazer quando encontrar uma questão como essa. Então olha que legal, olha o item 1. Ele me fala que o Brasil é americano e Portugal é europeu. Família, primeiro passo, identificar o conectivo. E a gente já percebeu. Olha o E aparecendo, galera. Acabou. Você tem o Brasil americano. Galera, você tem condições de julgar isso. Portugal é europeu. Galera, você tem condições de julgar isso. Portanto, você está unindo duas proposições, mas esse nem é o ponto. Galera, o ponto é você parar e perceber que muitas das vezes, na verdade, esse ele é o nosso elemento-chave, família. Ele é o conectivo. Portanto, nós temos aqui uma proposição composta. O céu é azul e a terra é marrom. Ah, galera, o céu é azul. E se você parar para perceber, aqui existe um outro conectivo. Tá aqui. E a terra é marrom. Você consegue dar valores para isso. Mas você nas duas identificou a presença do elemento-chave. Se você acabou de identificar a presença do elemento-chave, então temos duas proposições, o que, galera? Compostas. Repare que eu posso até ter uma proposição, mas ela deveria aparecer sozinha para que ela fosse simples. Por exemplo, o céu é azul. Beleza, acabou. Proposição simples. E ele fala que tanto a assertiva 1 quanto a assertiva 2 apresentam proposições compostas, portanto, letra C. Porque as duas estão municiadas de quê, galera? De elementos-chave, que o seu professor disse que são aqueles elementos que permitem a comunicação das proposições. A essência é essa, galera. Esse é o cenário. Beleza. Então, banca legale, já entendi. Assim como o professor Bruno disse no início desse curso, eu estou preocupado em ir na raiz do problema. E a raiz do problema está associado a quê? Está associado a identificar os elementos-chave. Ponto final. Item 2. Em algumas situações lógicas,
pode ser concluído que houve a ocorrência de uma tautologia. Galera, guarda isso. Guarda isso porque esse nome ele é bom, ele não está aqui por um acaso. E quando eu falo de tautologia, mesmo que a questão já esteja escrevendo, deixa o seu professor te dar uma definição, vai. Todas as vezes que a gente fala de tautologia, na verdade, ela é uma proposição. O que, galera? Totalmente. É uma proposição totalmente verdadeira. Galera, em qualquer situação, ela vai ser, em sua essência, sempre verdadeira. Acabou, galera. Isso é uma tautologia. Ou seja, uma proposição composta que sempre tem valor lógico verdadeiro. Beleza. Professor, entendi. Eu acho que eu tô entendendo o cenário no geral. Beleza. Marca para mim uma tautologia, vai. Galera, marca para mim aquele item que não tem como ser falso. Marca aquele item que ele vai ser verdadeiro sempre. Beleza. Seu professor gosta de dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui sobre tautologia. Olha que massa. Quando a gente fala de tautologia, pensa comigo o seguinte. Existem quadros azuis ou não existem carros azuis. Opa, quadros, desculpa, só para fazer sentido, tá aqui. Existem quadros azuis ou não existem quadros azuis. Galera, isso é só um exemplo. Isso é uma tautologia? Claro que isso é uma tautologia, porque a gente pode com total certeza concluir que existe quadro azul ou não existe quadro azul. Ponto final. Galera, olha para, por exemplo, as suas salas, né? Para algum cômodo da sua casa que tem ar-condicionado. E você fala o seguinte, olha, aqui na sala tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado. Galera, isso é sempre verdade, porque tem ou não tem. Então, a tautologia ela é muito legal quando você fala que tem uma coisa ou não tem essa coisa, porque ou é um ou é outro. Então, isso sempre vai ser verdade. Então, olha que linda essa expressão, galera. Só para apagar aqui que foi mais um testezinho, mas eu acho que a gente já entendeu perfeitamente o que é tautologia. Galera, se em algum momento eu conseguir dar um valor falso para esse cara, já não é mais tautologia. Porque para que a tautologia seja explorada e que ela faça sentido, tá? Você tem que ter uma proposição em si, totalmente ela como sendo verdadeira. E a questão perguntou, qual que marca uma tautologia? Galera, de forma agora bem simples, uma tautologia é toda aquela expressão que na verdade tem ou não tem, faz ou não faz. É exatamente essa a ideia, tá bom? E olha a questão 1. A mulher 1 tem conhecimento sobre prática rural, sobre práticas rurais, ou a mulher 1 não tem conhecimento sobre prática. Olha, galera, tem ou não tem? Não tem como você ter exceção para isso. Isso é sempre verdade. A mulher 1 tem conhecimento sobre as práticas, ou a mulher 1 não tem conhecimento sobre as práticas. Galera, ou tem ou não tem. Acabou. Maravilha. Letra A é a nossa resposta. A gente já tem uma tautologia gritante, escancarada. Galera, porque a proposição totalmente verdadeira, atribuir um valor de falso para ela não é possível. Uma tautologia, ela tem sempre o seu valor verdadeiro. Então, o tal né? Fulano tem ou fulano não tem. Fulano faz isso ou não faz isso. Galera, isso tudo é tautologia. Porque isso vai ser sempre verdade. Se a mulher não tem conhecimento sobre práticas rurais, beleza? Mas, ou ela não tem conhecimento. Tem ou não tem? Galera, fechou. Isso é tautologia. Item resolvido. Olha o item 3. Ele me fala aqui, observe a seguinte proposição composta. Opa,
família, se a proposição é composta, a gente obrigatoriamente vai atrás do item referência. E quem é? Nem precisei de muito para saber. O IMA é uma instituição estadual ou o IMA é uma instituição federal? Galera, olha esse ou aqui. Olha esse ou, galera. Olha ele gritando para que você note ele. Esse cara aqui, ele é o elemento químico da situação. Eu gosto de chamar que além de elemento químico, deixa eu chamar de outro nome aqui, eu gosto de falar, de dar um exemplo clássico de ser elemento químico, porque ele é a referência. Ele é a química da parada. Ele é a essência da coisa, família. Então, quando eu falo que ele é o elemento chave, ele é o elemento químico da coisa, ele é a surpresa daquele negócio, família. O que o seu professor quer que você entenda com isso, vai? O que o seu professor quer que você entenda? Que, galera, você acabou de encontrar um conectivo. E o seu professor já te ensinou a ler esse conectivo, porque esse conectivo, nem muitas das vezes, ele vem escrito dessa maneira. Você lembra que o ou pode ser representado por essa simbologia, ó, não é verdade? Lembra? Olha o ou te lembrando, ó. Olha o ou te lembrando essa simbologia. Olha que lindo. Mas não só isso. O seu professor chamou isso de quê, galera? Seu professor chamou isso de disjunção. Só que, professor, a questão agora veio separando. Perfeito, família. Ou temos a letra B ou a letra C. Mas aí você fala, professor, quando você estava comentando sobre o que seria uma disjunção, você não mencionou, né? Não mencionei. Exatamente. Não mencionei, tá? E por que eu não mencionei? Porque, galera, por se tratar de uma disjunção, basicamente você tem que entender que é uma coisa ou é outra. O IMA é uma instituição estadual ou o IMA é uma instituição federal. Professor, tautologia, galera, pelo amor de Deus. O IMA é uma instituição estadual ou o IMA não é uma instituição estadual. Isso sim seria, mas isso daqui não é. Eu só estou utilizando o elemento chave ou que é o conectivo dessas duas proposições. Só que o IMA é uma instituição estadual ou o IMA é uma instituição federal, então o que eu estou fazendo é incluindo o IMA em algum ponto. Portanto, isso é uma disjunção inclusiva. Você não tem que decorar, você tem que ir sempre naturalmente na essência da matéria. Pronto, ele só quer saber, ei, quem é aquele elemento-chave? O que eu posso associar esse cara a quê, galera? É essa a ideia. É isso que o seu professor quer que você entenda. Olha o item 4. Utiliza-se nas construções lógicas os conectivos lógicos, os quais permitem uma proposição composta ter sido produzida pelas proposições simples que a formam. Mas olha só que massa, galera, outro conectivo. E dentro desse outro conectivo, galera, é uma setinha que vai, condicional, lembra disso, galera? Lembra que a gente definiu como sendo sim, então? Mas não me larga não, vem cá, vai. Aqui, ó, vem comigo. Se eu tenho aqui basicamente uma setinha para horizontal, galera, condicional, lembra disso? Mas se eu boto uma setinha para um lado e a outra para o outro, beleza, sem nenhum problema. Eu vou chamar então de bicondicional. Só porque vai e volta. Acabou. Letra A. Caraca, professor. Beleza. Gostei. Beleza. Qual das alternativas abaixo apresenta a correta negação da sentença? Família, primeiro passo, vamos saber o elemento-chave, vai. Elemento-chave e cadê você? Opa, estou aqui. Eu sou o E. O homem 1 é trabalhador e o homem 2 estuda desenvolvimento. Galera, ele quer a negação, vai. Galera, e qual é a negação do conectivo E? Não tem erro, seu professor já te ensinou. Galera, para que tu faça a negação do E, desculpa, nega a primeira. Então, olha que lindo. O homem 1 não é trabalhador rural. Lembra? Troca o E pelo O. O homem 2
não estuda. Ou seja, galera, a negação do e é o ou. Negue a primeira, utilize o ou e também negue a segunda. Pronto. Ah, então, professor, ele está fazendo a negação desse cara utilizando se então. Galera, o que eu estou preocupado em saber é que, na verdade, é se o homem 1 é trabalhador rural e o homem 2 estuda desenvolvimento. Mas como eu vi que ele quer a negação, então o homem 1 não é trabalhador, né? E o homem 2 não estuda desenvolvimento. Só que cuidado com esse E, porque por se tratar de uma negação, a gente vai trocá-lo pelo O. Então, ele já fala que o homem 1 não é trabalhador rural, tá? O homem 1 não é trabalhador, ou o homem 2 não estuda desenvolvimento rural. Portanto, letra D. Problema resolvido. Olha a gente na espinha do problema. Olha as coisas começando a ficar mais claras e fazendo sentido, galera.